Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 616. Uma luta, um treinamento e dois progressos. Existem muitas maneiras de acordar na vida. Victor, desde que se casou com três lindas esposas vampiras, geralmente acordava com algum tipo de contato sexual. Sim, ele teve uma vida ativa. Mas não foi só assim que Victor acordou. Às vezes, quando Victor avançava em sua força, ele geralmente acordava de uma maneira particular. O caminho de Scatashi. Boron. Um corpo voou por entre as árvores, destruindo várias no processo. Bem, esta é uma boa maneira de acordar. Victor murmurou quando se viu deitado em uma cratera sem nenhum dano ao seu corpo. Scatashi apareceu na frente de Victor com um grande sorriso no rosto. Eu me pergunto como você conseguiu superar meus sentidos, mestre. Mesmo enquanto dormia, ele manteve seus sentidos abertos para um possível ataque. Isso foi algo que Scatashi sempre lhe ensinou. A meu tolo discípulo, existem milhares de maneiras de enganar os sentidos. Victor olhou neutramente para a mulher. Eu chamo isso de besteira. Ah, você realmente subestima quão grande é o mundo, meu discípulo tolo. Eu também treinei para ser um assassino. Posso ser tão furtivo quanto eu quiser. O único que pode me igualar à arte do assassinato é Oda Blanc, o primeiro líder do clã Blanc. Ser capaz de igualar alguém praticamente nascido para ser um assassino era besteira. E para piorar as coisas, esse nem era seu ofício principal. Scatashi realmente merece o título de melhor professor. Enquanto as artes da guerra ela é experiente. Bem, porque estou surpreso. Ela teve 2000 anos para melhorar. Victor perguntou enquanto lentamente começava a se levantar. Scatashi observou com interesse como Victor se levantou e destruiu o terreno ao redor por sua falta de controle. Ok, discípulo tolo. Você vai lutar comigo apenas usando força física. Scatashi estalou um pouco o pescoço. Vou bater em você com tanta força que você aprenderá a andar novamente. Ela falou com o mesmo grande sorriso no rosto enquanto quebrava os ossos na mão com um aperto monstruoso. Bem, isso foi muito sexy. Victor sorriu. Mas os olhos de Scatashi se arregalaram quando Victor desapareceu na frente dela e apareceu ao lado dela. Não me subestime. Só porque não consigo me controlar. Scatashi instintivamente colocou os dois braços na frente dela para se defender. Boron. Um soco monstruoso atingiu sua guarda cruzada. Enquanto a mulher mais velha voava, ela ficou encantada ao ver o resultado do soco de Victor. Seus braços haviam sido quebrados. Interessante, os olhos vermelhos de sangue da mulher brilharam. Não era a primeira vez que Victor causava dano a ela. Já havia acontecido muitas vezes no passado, mas ela nunca havia sofrido tanto dano do homem como nessa troca. Normalmente, ela apenas sofreu pequenos cortes ou pequenas contusões, mas dois braços quebrados. Enquanto ele estava em sua forma básica, o sorriso de Scatashi cresceu ainda mais, seu sorriso tornou-se mais sanguinário. Ela sentiu uma sensação de entorpecimento dentro dela. Ela estava animada. Recuperando seu centro de gravidade, Scatashi caiu no chão enquanto olhava para frente, especificamente para Victor que acabara de chegar. Bem, parece que nossas lutas de treinamento a partir de hoje serão mais interessantes. Meu tolo discípulo Tom de Scatashi era predatório e sedutor. Ela estava olhando para um homem à sua frente como se ele fosse um pedaço de carne muito suculento, um pedaço de carne com o qual ela se deliciaria de todas as maneiras possíveis. Scatashi ficou encantada ao ver o olhar eufórico de Victor sobre ela. Ela sentiu suas entranhas se contorcerem ainda mais quando o sorriso dele cresceu, e ele falou, não apenas nossas partidas de treinamento, mestre. Lembre-se que você e Afrodite são os únicos que podem lidar com toda a minha força agora. O que significa que nossas noites serão ainda mais destrutivas. O rosto de Scatashi mudou para um de choque, e logo mudou para compreensão quando ela percebeu o que ele queria dizer. A imagem de Victor usando aquela força enquanto eles estavam treinando na cama passou por sua mente. E só com esse pensamento, ela percebeu que os treinos na cama seriam ainda mais violentos, do jeito que ela gostava.
Sua excitação aumentou ainda mais, e ela começou a vazar líquidos de sua parte íntima. Foda-se, ele vai destruir minha caverna. Ele sabe mesmo como me animar. Como esperado, ele é o melhor. É isso. Você alcançou seu destino agora. Você não vai se livrar de mim até que eu esteja completamente satisfeito. Victor havia despertado algo terrível. O sorriso de Victor cresceu ao ver a condição de Scatachi. Meu amado mestre, você tirou as palavras da minha boca. Você não vai se livrar de mim tão cedo. Mestre e discípulo se entreolharam, puro desejo visto em seus olhos, excitação irradiando de cada poro, espírito competitivo exalando de sua presença e, acima de tudo, instinto de luta explodindo a cada respiração. Em um piscar de olhos, os dois desapareceram e se chocaram. Uma explosão irrompeu de seu ponto de impacto, uma cratera se formou abaixo deles, e mais uma vez eles desapareceram, e apareceram em outro lugar, desta vez se chocando com as pernas direitas um do outro em um chute devastador. As artes marciais dos dois eram cópias espelhadas, eles eram mestre e aluno, afinal. A troca de golpes começou a ficar mais forte e destrutiva. A racionalidade deles não estava mais no controle, tudo o que restava era instinto. O instinto mais puro e primitivo. Bem, isso é ridículo. Natasia, que estava em cima de uma árvore, comentou enquanto observava a luta acontecendo. Isso é apenas a força física deles. Droga. Natasia se orgulhava de sua velocidade. Ela acreditava que, no mundo mortal, não havia seres capazes de igualar sua velocidade, e se houvesse um ser capaz de igualar sua velocidade no futuro, eles seriam seu marido. Ele vai ser um monstro quando dominar essa força e aplicar sua velocidade. Natasia começou a suar frio. Mesmo que ela fosse louca e obcecada por aquele homem, mesmo que ela estivesse cega de amor, ela ainda tinha racionalidade suficiente para entender o quão ridículo isso era. Ela tinha racionalidade suficiente para entender o quão ridículo era a visão diante dela. Um vampiro que ainda não alcançou seus primeiros 100 anos de vida está no mesmo nível de Scatachi em força. Uma mulher que passou mais de 2 milênios treinando. Natasia podia ver isso. A ruiva não estava segurando sua força. Ela estava indo com tudo, e ainda assim, Victor estava seguindo atrás dela, igualando sua força. A própria façanha de igualar a força de Scatachi em sua forma básica era algo para se surpreender. É um feito que apenas os lobisomens alfa mais fortes poderiam alcançar, e eles eram lobisomens. Sua raça especializada em body physique. Eles eram naturalmente superiores aos vampiros em força física. Natasia amava Victor de todo o coração. Ela facilmente sacrificaria um planeta inteiro por causa dele, mas até ela, em toda sua glória insana, sabia que o que estava testemunhando agora era apenas besteira. Eu me pergunto o que aconteceria se ele usasse sua forma de contagem completa de vampiros. Natasia pensou em Victor usando seu poder atual combinado com a forma de contagem completa de vampiros que ela usou em sua luta contra Niklaus. E levou apenas alguns segundos para ele entender que não poderia prever a quantidade de força que ele teria. Afinal, o formulário completo de contagem de vampiros multiplicou a força do usuário em 4x. Sem falar que a saída do poder que o usuário poderia usar era maior. Não se esqueça do fato de que o corpo físico também ganhou um grande aumento de força e resistência. Após minutos pensando sobre o assunto, ela percebeu que não poderia imaginar Victor tão forte. Afinal, o que ela já estava vendo agora era ridículo o suficiente. Sons de explosões ecoaram pela área. Árvores e terras foram destruídas, mas a luta de Scatachi e Victor nunca parou. Os dois se olharam com intensidade, e naquele momento, só os dois existiam em seu mundinho. Um mundo que foi feito só para eles. Ela parece estar se divertindo muito. Natasia murmurou, e um sentimento cresceu em seu coração enquanto ela continuava a assistir a esta cena, tão ciumento. Mesmo que ela não fosse tão obcecada quanto Scatachi, ela ainda gostava de lutar. Ela gostou da sensação de ficar mais forte. Mas, além desses sentimentos, ela gostava de estar com o marido e, por causa disso,
Seus sentimentos de inveja não podiam deixar de aumentar. Talvez eu deva lutar com ele mais tarde. Usando apenas nossas linhagens. Natasia era uma mulher prática, e quem sabe o que queria, sempre foi fiel aos seus próprios desejos. Quando ela sentiu inveja, e quis lutar contra Victor da mesma forma que Skatasha estava fazendo agora, em vez de perder tempo sentindo inveja, ela pensou no treinamento que faria com Victor no futuro. Afinal, ela conhecia o marido bem o suficiente para saber que ele nunca recusaria uma briga. Seus movimentos estão ficando mais refinados. Natasha olhou chocada para Victor. Isso é rápido. Ele já está recuperando o controle. Concentrando-se ainda mais na luta, ela notou outra coisa também. Skatasha está melhorando também. Um suor frio começou a brotar no rosto de Natasia. No caso de Shatashi, seu progresso era imperceptível, mas Natasia podia ver com seus sentidos que viam o mundo mais lentamente. A cada troca de golpes, a cada luta, a força física e o controle de Skatashi aumentavam ao mesmo tempo. Lentamente, mas constantemente, os ataques de Victor não estavam mais quebrando o corpo de Skatashi, embora deixassem hematomas. Seu corpo estava ficando mais forte quanto mais ela era espancada. As artes marciais de Skatashi, que os dois combatentes praticavam, foram evoluindo e melhorando passo a passo a cada segundo que se enfrentavam, diante dos olhos de Natasia. Para o prazer e deleite de Skatasha, os papéis dela e de Victor haviam se invertido. Não foi mais Victor quem ficou com o corpo quebrado, mas a própria Skatashi. Entendo. Ela está utilizando a força que ganhou ao beber o sangue de Victor. Pensei que ela já tivesse dominado essa força extra antes, mas parece que eu estava errado. No nível de Skatashi, para ela dominar algo, ela precisava lutar com todas as suas forças. Só assim ela progrediria. O que foi difícil. Afinal, você poderia contar nos dedos quantas pessoas eram fortes como Skatashi em sua forma básica. Não é de admirar que ela esteja tão feliz agora. Ela está sentindo aquela sensação inebriante de ficar mais forte enquanto luta contra o homem que será seu marido e companheiro. Natasha riu divertida. Se lhe dissessem que estaria com o mesmo homem que seria o marido de Skatashi e o marido de sua filha, ela chamaria a pessoa que lhe disse isso de louco e riria como se fosse uma piada. Ah, as coisas realmente mudaram, hein? Natasia pensou melancolicamente. Olhando para o homem sorridente que trocava golpes com Skatashi, ela não pôde deixar de murmurar: estou muito feliz por você ter vindo a esse mundo, Victor. Ela não conseguia imaginar um mundo onde não conhecesse esse homem. Ela estava tão feliz e satisfeita que às vezes se perguntava se era um sonho. Ela tinha sua filha de volta e tinha alguém que era capaz de entendê-la e aceitá-la por quem ela era, não pelo que ela representava. Foi por causa de reflexões como essa que Natasia pensou em deixar todo o seu clã nas mãos de Victor. Ele vai cuidar bem deles, eu sei que vai. Fico imaginando que cara minha futura filha vai fazer quando descobrir que a irmã dela também é esposa do meu marido. Ela riu divertida pensando sobre o futuro de sua família confusa e estava contente. Skatashi se esquivou do golpe de Victor e o socou no estômago. Por um momento, Victor sentiu sua respiração sair de seus pulmões, mas rapidamente ignorou isso e deu um soco no rosto dela. Sangue espirrou do rosto da mulher, mas seu sorriso nunca deixou. Isso é tão divertido. Ele está melhor. Meu marido é o melhor. Skatashi deu um soco no rosto de Victor e ficou surpresa quando ela o sentiu ainda mais denso do que antes. Ela tirou a mão do rosto dele para ver uma pequena camada de gelo em sua pele, como se fosse uma camada extra de proteção. Mas não foi isso que a chocou. Ela sabia que Victor também aprimorou suas artes marciais treinando com suas filhas. Ela também poderia fazer a mesma coisa. O que a chocou foi que metade do rosto de Victor estava congelado. Ele é louco. Ele não tem medo de congelar o cérebro. Tudo bem que ele vai se regenerar, mas ainda assim. Skatashi estreitou os olhos e percebeu que Victor fez isso inconscientemente, porque no momento em que ela se afastou, o gelo em seu rosto desapareceu e ele voltou ao normal. Seu corpo está reagindo por conta própria.
A energia da árvore do mundo está ajudando a aumentar os poderes de sua linhagem. Por causa disso, ele não sentiu nada quando virou metade do rosto para Ace. Scatash desapareceu novamente e atacou as costas de Victor, e ela ficou chocada quando viu uma camada de gelo aparecendo em suas costas. Isso foi muito rápido. Eu só posso fazer algo assim quando estou na minha forma de contagem de vampiros, onde a saída dos meus poderes é mais fácil. Os olhos de Scatash se arregalaram em choque quando ela percebeu algo. Ele está usando seus elementos como se estivesse em sua forma de conde vampiro. As peças na cabeça de Scatash começaram a se encaixar e, de repente, ela sorriu ainda mais. Maldito monstro. Isso é realmente possível. Droga, ele está quebrando o bom senso de novo. E o pior é que ele nem percebe o que está fazendo. Eu tento fazer o mesmo. Afinal, ao contrário dele, eu já tenho o controle total da minha forma de conde vampiro. Toda sua mão no gelo. E isso inclui o interior de sua mão. Mas logo depois sua mão voltou ao normal. O que era normal. Ela nunca tinha feito isso antes, mas não foi por isso que ela ficou chocada. É que ela não sentiu nenhuma dor com essa façanha. Era muito diferente do que acontecia quando ela usava o gelo através de suas artes marciais. Esse método parecia mais natural. O coração de Scatash batia descompassado. Ela viu uma possibilidade de ficar mais forte, tudo graças ao homem à sua frente. Ela olhou para Victor com olhos que eram mais predatórios e apaixonados do que antes. Foda-se, eu te amo tanto. Um novo mundo de possibilidades se abriu para Scatash, e ela não pôde deixar de pular como uma garotinha que recebeu um presente que tanto queria. A vampira mais forte estava progredindo até hoje. Ainda ficando mais forte. E a melhor parte disso tudo? Ela estava ficando mais forte sozinha, por seu próprio esforço e treinamento. Essa perspectiva tornou seu coração doce como uma mulher apaixonada. Deuses tenham piedade dos tolos que vão provocá-la por causa disso. Victor se virou e começou a atacar Scatash novamente. Ele não sabia porque Scatash parecia mais animado do que antes, e mais sanguinário, mas ele não se importava. Ele estava se divertindo tanto que não se importava com nada agora, ele só queria lutar. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 617. Descobertas e poderes de Leon e Ana. Enquanto Victor e Scatash treinavam, os aliados de Victor estavam em uma reunião. Em uma sala que continha Agnes, Violette, Sasa, Mizuki e Afrodite, todas as mulheres olhavam para o visitante que acabara de entrar. Como eles estão? Perguntou Agnes. Tal como esperado, lutando e não se importando com mais nada. Natasia, que acabara de chegar na sala, respondeu. Eu esperava algo assim. Agnes não se surpreendeu com essa informação. Agnes olhou para Ruby e perguntou, sobre os novos vampiros. Minhas irmãs estão ensinando eles como se controlar. Ruby espertamente não relatou sobre Siena batendo em Leon mais do que o necessário. Algo que Agnes notou. Não era isso que eu estava perguntando. Você sabe disso, Ruby? Ah. Ruby suspirou visivelmente e então disse, como eu havia pensado antes, Leon não é capaz de controlar seus novos instintos. Ele está passando por uma mudança difícil. Simplificando, ele está pensando com a cabeça baixa. Agnes, Violette, Natasia e Mizuki estreitaram os olhos. Não estou fazendo nada porque ele é o pai de Victor, mas essa aparência está ficando insuportável, comentou Violette com desdém. As meninas não disseram nada, mas tinham as mesmas opiniões de Violette. Normalmente, se outro homem olhasse para eles assim, eles já teriam desaparecido misteriosamente. Mas o mesmo não poderia ser aplicado aqui. Afinal, o homem em questão era o pai de Victor. E mesmo que ele estivesse olhando de soslaio para as mulheres, todos sabiam que isso estava acontecendo porque ele não conseguia se controlar. Faz apenas algumas horas desde que ele se transformou em um vampiro afinal, e não apenas um vampiro qualquer, um vampiro da linhagem direta de um progenitor. Como vamos lidar com isso? Perguntou Agnes. Matá-lo. Bem, isso é o que eu gostaria de dizer, mas isso iria irritar o Victor.
Podemos dar a ele o mesmo tratamento que os vampiros escravos recebem. Natasha respondeu. Isolá-lo e discipliná-lo? Perguntou Agnes. Sim. Natasha assentiu. Quando um vampiro escravo masculino é criado, eles estão inteiramente sob o controle de seu criador. No entanto, existem alguns casos em que o vampiro escravo está totalmente perdido em seus desejos e enlouquece. Nessas situações, uma alternativa é apresentada. O vampiro é isolado de todos e espancado até a submissão, um método simples e eficaz. Sendo uma linhagem direta de um progenitor, os instintos de Leon são mais fortes e orgulhosos do que os de qualquer outra pessoa. Ele apenas responde a Victor, e somente a ele. Finalmente, Afrodite, que permaneceu em silêncio o tempo todo, falou. Derrotá-lo até torná-lo submisso a nós criará um ódio desnecessário, prejudicando a dinâmica da família. Não quero isso para Ana. Ela não merece isso. Afrodite não dá a mínima para Leon. Ela só se importava com Ana, e porque Ana se preocupava com Leon, ela deu a ele um pouco de atenção. Mas isso é tudo que ele conseguiria da deusa da beleza. A única prioridade masculina de Afrodite agora é Victor. TSK, tanto trabalho. Quando terei tempo para praticar nosso ato matrimonial? Afrodite estava ficando frustrada com sua situação. Então o que devemos fazer? Mizuki comentou. Uma das soluções está correta, isolá-lo de todos até que ele possa se controlar. Afrodite começou a explicar. O próximo passo é contar a Victor. Essas palavras fizeram os rostos das garotas escurecerem um pouco. Atualmente, Victor está lutando de igual para igual com Scartache em sua forma base. Natasha começou a falar. Todos olharam para ela em estado de choque. Ignorando o choque de todos os presentes, ela continuou. Se você falar sobre isso com Victor, não podemos prever que tipo de ação ele tomará. Você sabe como ele se sente sobre nós. Pensar que um corpo reconstruído pela energia da árvore do mundo era tão poderoso. Afrodite pensou consigo mesma, sem saber que todos pensavam o mesmo. Seja o que for, Afrodite está certa, Violette disse enquanto saía do choque. Oh! Afrodite olhou para cima quando viu Violette concordando com ela. Victor deve saber disso. Afinal, não podemos tomar as atitudes habituais com Leon. Afinal, ele é o pai dele. As meninas ficaram em silêncio por alguns segundos e perceberam que o que Violette disse era a coisa certa a fazer. O problema apareceu na família de Victor, e apenas Victor poderia resolver esse tipo de problema. Não que eles não fossem sua família ou não pudessem resolver o problema. Mas neste caso específico, a atenção de Victor era necessária. Como Anne está progredindo? Agnes perguntou de forma a mudar de assunto. Simplificando, ela é um gênio maldito, Ruby falou. E isso chamou a atenção de todos. Como assim gênio, Ruby? Mizuki perguntou. Exatamente o que quero dizer. Ela está absorvendo tudo o que aprende como uma esponja. Seus desejos não estão sendo problemáticos devido à sua natureza honesta. Honestamente, ela me lembra um pouco Victor quando ele começou a treinar. Bem, eu sempre pensei que Victor era um filhinho da mamãe, mas agora isso explica. Eles são mais parecidos do que pensávamos. Violette murmurou. Eles são mãe e filho, afinal. E dizem que o filho homem é sempre mais parecido com a mãe, embora eu não saiba a veracidade dessas palavras, falou Mizuki. E é aí que está o problema. Ruby murmurou. Violette olhou para Ruby com uma sobrancelha levantada. Ela conhecia o tom de voz da mulher. Ela sempre falava assim quando surgia algum problema que ela não conseguia resolver. O que aconteceu, Ruby? Violette perguntou. Como posso dizer isso? Ruby pensou em voz alta. Apenas diga o maldito problema. Violette estalou. Ela ainda perdia a paciência facilmente, como todos os membros de seu clã. Tudo bem, tudo bem. Ah, só não surte. Estou começando a surtar agora porque você não mencionou o maldito problema. Vale ressaltar que Violette não gostou do gênero suspense em todas as mídias. Ela não tinha paciência para essa merda. Como posso dizer? Ana desenvolveu um certo desejo por seu filho.
Ela começou a corar e falar lentamente perto do fim. Para a grande raiva de Violet, parecia que ela iria arrancar o próprio cabelo em frustração. Quando ela estava prestes a gritar com Ruby para falar mais rápido, Afrodite abriu os olhos um pouco em choque. Ela não esperava que Ana contivesse tal desejo oculto em seu coração. Como a única pessoa que entendeu o que Ruby estava dizendo, ela comentou casualmente: ela está dizendo que Ana está sexualmente cobiçando Victor. É? Violet e todos ao seu redor não sabiam como reagir a isso. Essa foi a minha reação exata quando Siena trouxe isso para mim. De acordo com minha irmã mais velha, sempre que o nome de Victor era mencionado na conversa, os olhos de Ana brilhavam em vermelho sangue e ela ficava mais ativa, mais animada. Ruby respondeu em um tom monótono. Ok. Isso deu uma guinada bizarra. Mizuki falou. Ela sabia que no mundo sobrenatural, o incesto era praticamente normal. Basta olhar para os deuses. Eles são o exemplo perfeito. O mesmo vale para outras raças como lobisomens, vampiros, yokai, etc. Mas não foi isso que ela achou estranho. Era o fato de Ana ter esse tipo de desejo, o que significava apenas uma coisa. Ela estava alimentando esse desejo inconscientemente, e quando ela se tornou uma vampira, seus desejos internos começaram a vir à tona. Bem, não é como se eu não pudesse entender. O homem é muito bonito, e se você ignorar sua personalidade sanguinária para seus inimigos, ele é um homem de família perfeito. Porque nada com Victor é normal. Agora até a própria mãe o quer. Ok, então ela fode com ele, e esse desejo vai embora. Ou ela vai se tornar uma de suas esposas. Violeta falou. As meninas apenas olharam para Violette como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça ou algo assim. O quê? Vocês estão agindo como se fosse um grande negócio. Em nossa sociedade, isso é normal. A única razão pela qual eu não me sentia atraída pelo meu pai era porque minha cadela de mãe era muito protetora com ele porque Victor entrou na minha vida desde pequeno, e ele se tornou objeto da minha obsessão e, consequentemente, do meu amor. As mulheres não souberam como reagir a isso e apenas olharam para Agnes em busca de respostas, e foi então que a mais velha disse: é justamente por entender essa peculiaridade da nossa raça que impedi minha filha de se aproximar demais de Adonis, e isso não a impediu de correr atrás de sua obsessão. O destino às vezes é uma vadia. No final, apesar de toda a sua proteção, você acabou se casando com meu marido. Violette meu. Bem, muitas coisas aconteceram. Agnes falou de forma neutra e um pouco triste. Tosse, de volta ao ponto em questão. Ana não é um ser sobrenatural desde o início, Violet. Afrodite disse para mudar de assunto. A mulher é amiga de um ex-lobisomem general, conhecida de um caçador aposentado, e sua melhor amiga é uma deusa. Desde o início, ela esteve envolvida no mundo sobrenatural. Sinceramente, parece que a vida dela é saído de um filme ou algo assim. As mulheres não sabiam o que dizer porque Violette estava certa. Afrodite suspirou. Você sabe que não é disso que estou falando. Apesar de ter amigos excêntricos, a mulher era humana e cresceu na sociedade humana. Presumo que esses desejos foram criados quando Victor se transformou em vampiro. E quando ele ganhou a beleza de Adonis e minhas bênçãos, o sentimento só aumentou. Devido à sua transformação, esses desejos estão sendo levados à tona. Ela está dividida entre um desejo que nunca pensou ter e seu amor por seu marido. Ruby falou. As meninas levaram alguns segundos para processar todas as palavras de Ruby, e então Natasia falou, bem, ela vai ter que lidar com isso. As meninas olharam para Natasia. Só porque é o desejo dela, não significa que ela deva segui-lo. Ela deve aprender a moderação e ignorá-lo. Algo que todos os vampiros aprenderam ao longo do tempo. Olhe para mim, se eu agisse apenas de acordo com meus desejos, estaria montando meu pau do marido 24 horas por dia, 7 dias por semana e sendo preenchida por ele. Mas eu não sou porque, mesmo querendo, eu me seguro. Mãe. O quê? Pare de ser puritana, eu sei que você quer isso também.
Essas palavras só fizeram o rosto de Sasa ficar ainda mais vermelho de vergonha. Você está ignorando o fato de que isso é muito difícil para um bebê vampiro, especialmente alguém tão honesto quanto Ana, Agnes falou. Então ela deve canalizar esse desejo para outro ser, alguém como Leon. Afinal, ela ama o homem. Natasha respondeu. Sem falar que esse tipo de situação que você está pensando não vai acontecer com o Victor. Meu marido ama muito a mãe dele, mas é isso, ele a ama como mãe e não como mulher. Afinal, conhecendo sua personalidade, você acha que ele ficaria parado se amasse sua mãe como mulher? Bem, Ruby ia dizer alguma coisa, mas Natasha não tinha terminado. Desde que ele ganhou as memórias de um vampiro ancião, suas inibições sobre as regras humanas se tornaram ainda mais frouxas do que a boceta de uma prostituta. Sasa, Violette e até Ruby coraram um pouco com as palavras da mulher. Ela dizia esse tipo de coisa tão naturalmente. Se Victor amasse Ana como mulher, já teria levado a mulher para sua cama e mostrado a ela prazeres que poucos ou quase nenhum homem pode dar a uma mulher. Ela está correta. As palavras de Natasha têm mérito. Ruby falou. Sem falar que o plano dela de direcionar o desejo de Ana para Leon é viável. Posso fazer algumas coisas para ajudar nisso. Ruby comentou depois de pensar por alguns segundos. De qualquer forma, ignorando a crise sexual e existencial de Ana por seu filho, ignorando que ela quer seu próprio filho enchendo suas entranhas. Violette pensou um pouco alto, e suas bochechas ficaram vermelhas. Era evidente o que ela estava pensando. Deus, isso é emocionante. Violette, nós entendemos o ponto, Ruby comentou com uma voz pesada com uma ordem subjacente para ela não continuar sua frase. As garotas ao redor apenas reviraram os olhos para Violette. Você está corrompendo minha filha, Natasha, Agnes comentou em um tom seco. Hein? Essa cadela tem sido assim desde o começo. Ela é tão podre quanto você quando era mais jovem. Natasha se sentia injustiçada agora. As veias incharam na cabeça de Agnes, mas ela não disse nada. Ela sabia que Natasha estava certa. Dizer algo agora seria apenas dar munição a Natasha. Ana e Victor. Ei tio. Se for Ana, não me importo nem um pouco com esse desenvolvimento. Afinal, ela é como uma irmã para mim. Tolete. A voz de Ruby saiu mais forte do que o normal. Acorde de seu devaneio e diga o que tem a dizer. Se não tem nada a acrescentar, fique em silêncio. Violette bufou. Não me dê ordens, Ruby. Não sou sua funcionária. Não estou dando ordens. Estou apenas chamando sua atenção para não cair no mundo degenerado. Diz a garota que gosta de BDS Tolete. Ruby gritou com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Ok, caramba. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 618. Descobertas e poderes de Leon e Ana. 2 Violette bufou. Não me dê ordens, Ruby. Não sou sua funcionária. Não estou dando ordens. Estou apenas chamando sua atenção para não cair no mundo degenerado. Diz a garota que gosta de BDS Tolete. Ruby gritou com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Ok, caramba. As garotas apenas olharam divertidas para Ruby e Violette. O rosto de Sazzy estava completamente vermelho e fumegante. Era evidente que ela não estava focada na realidade agora. Talvez eu devesse tentar também. Mas é tão excêntrico. Sazzy estava em seu próprio caos interior. Skartash também tem esses fetiches. Afrodite perguntou em voz alta. Bem, é possível. Alguém só tem que conquistá-la em seus próprios termos. Agnes murmurou. A deusa da beleza pensou um pouco no futuro, e um grande sorriso apareceu em seu rosto. O futuro é brilhante. Esta família é a melhor. Afrodite riu. Enfim, quais são os poderes de Ana e Leon? Violette perguntou o que ela queria saber. Oh, eu também estou curioso sobre isso. Já que eles eram humanos antes, eles deveriam ter despertado um poder nascido de seus desejos inconscientes. Mizuki falou. O poder de Ana é bastante apropriado para ela. Ela pode obrigar todos ao seu redor a serem completamente honestos. Mesmo se você tentar mentir, você não pode.
Ruby respondeu. De alguma forma estranha, todos pensaram que combinava muito bem com ela. Testes precisam ser feitos. Não sabemos o tamanho da área de efeito e se ela pode desligar esse poder ou não. Por enquanto, está agindo passivamente. Ruby pensou nas possibilidades desse poder e o futuro era brilhante. Ela mal podia esperar para experimentar mais. Suponho que isso nasceu de seu desejo inconsciente de tornar todos ao seu redor mais honestos. Sazia perguntou. Sim, isso é provável, Ruby falou. HMM. Ela recebeu mais alguma coisa? Não é possível que ela tenha recebido esse poder fraco da linhagem progenitora, certo? Violeta falou. Nós não sabemos. E suponha que você olhe para os resultados de donzelas que já foram humanas. Nesse caso, eu acho que é bastante provável que ela não tenha mais nenhum poder além das capacidades naturais de um vampiro nobre nascido diretamente da linhagem do progenitor. O que você quer dizer? HMM. Pegue seu fogo negro, por exemplo. Esse fogo pode ser mais fraco que o fogo do clã da neve, mas seus atributos corrosivos e permanência são ridículos. Ruby elaborou. É como um veneno que não pode ser curado e vai queimar para sempre. É uma mutação bastante ridícula do fogo do clã da neve, e tem o potencial de ficar mais forte no futuro. Claro, tudo depende de Eve. Se ela conseguir aumentar o calor de suas chamas enquanto mantém seu atributo corrosivo. Ainda melhor, se ela conseguir colocar mais debuffs em seu filho, isso será muito desagradável para os inimigos. Todos pensaram em um fogo que nunca se apagou, queimou para sempre, e deixou o alvo em absoluto tormento, e todos não puderam deixar de estremecer um pouco. Suponho que esta mutação também se aplica ao poder de Ana? Perguntou Agnes. Sim. Atualmente, ela obriga a todos ao seu redor a serem honestos com ela. Nem mesmo o encanto do nobre vampiro é tão forte. Apenas por estar em sua presença, ninguém pode negar a informação que ela deseja. Apenas Victor tem esse efeito em vampiros, e isso porque ele é um progenitor. Se ela te perguntar algo, você é obrigado a responder honestamente. E se ela não perguntar nada, você vai falar o que pensa. Ruby continuou. Ela será uma futura interrogadora perfeita. Mizuki não pôde deixar de afirmar o óbvio. As garotas apenas concordaram com as palavras de Mizuki. E o Leon? Qual é o poder dele? Sazia perguntou. Bem, como posso dizer? Ele cria uma espécie de barreira de defesa. Ruby respondeu, confusa. Todos não entenderam o que ela quis dizer. Afrodite, você se lembra das construções que você pode fazer com seu poder divino? Sim. Você quer dizer? Sim, é algo assim, com a única diferença de que ele não pode criar outras formas, pelo menos não ainda. A única coisa que ele pode fazer é uma parede transparente que parece ser inquebrável. Isso é bem parecido com aquele homem de cabelo verde chamado Bellamy daquele anime que você gosta, Ruby, Sazia falou. Ruby arregalou os olhos. Agora que você mencionou, é bem parecido. Eu me pergunto como isso aconteceu. Talvez por seu desejo inconsciente de ser a proteção ou parede de sua família para protegê-la de danos. Violeta falou. As meninas ficaram em silêncio, pensando que era bem possível. Essa era uma das razões pelas quais as garotas não eram tão cruéis com Leon. Eles sabiam que ele era um homem bom, que respeitava a todos e que sua atitude recente era apenas uma manifestação de seus desejos. Só espero que ele melhore logo e aprenda a se conter. Ter esses pensamentos é algo normal, nenhum ser consegue esconder isso completamente, mas temo a reação do Victor e que ele faça algo irreversível. Victor é muito super protetor quando se trata de homens ao nosso redor, e ele confia em muito poucos, sendo apenas Tatsui até agora. Sem falar que todos nós aqui sabemos que apesar de amar e respeitar Leon, para ele, Ana é a pessoa mais importante em sua vida. Portanto, não foi surpresa que seu coração se partiu quando ele matou Ana, e isso só doeu. Quando ele matou Leon, Afrodite falou. É precisamente porque ele entende isso que eu não acho que ele vai exagerar. Darling não quer cometer o mesmo erro que meu pai cometeu.
Ele provavelmente só vai bater no pai ou algo assim. Violeta falou. Sem falar que mesmo ele não tendo falado, até um tempo atrás, ele se arrependia de ter matado meu pai biológico, mesmo eu tendo dito várias vezes que não me importava. Afinal, eu nunca fui próximo dele, e ele era um merda. Sazia falou. Natasia se encolheu um pouco com o tom da filha. Esse arrependimento vem do fato de que, na cabeça dele, uma família estruturada é aquela que tem pai e mãe juntos. Um pensamento privilegiado se você me perguntar. Afinal, ele cresceu com ótimos pais. Afrodite falou. Eu sei disso, e também sei que ele não se importa mais com isso, como eu disse antes. Ele está mais preocupado em mimar minha mãe e a mim do que com isso. Algo que eu particularmente não sou contra. Natasia deu um sorrisinho lascivo. Eu também. Sasa tinha o mesmo sorriso da mãe. As meninas olharam para as duas mulheres com olhares impassíveis. Percebendo o que ela disse, Sasa desviou o olhar e corou um pouco. É tarde demais para corar agora, Sasa. Você deixou seus pensamentos saírem. Violeta revirou os olhos. E isso só deixou a mulher ainda mais envergonhada. Céus, eu já disse a ela para ser mais honesta, mas ela ainda não pode. Natasia revirou os olhos. Sou honesto. Com as pessoas que conheço há muito tempo. Ara, você está envergonhado com a minha presença e a de Mizuki? Não é necessário. Você pode agir como quiser, agora somos uma família. Hugo. Só me dê algum tempo. Ok, tio. Mizuki decidiu não comentar quando Afrodite a incluiu na família. Parecia. Bom. Inconscientemente, seus pensamentos foram para a conversa que teve com Victor. De qualquer forma, o potencial de poder de Leon e Ana é grande. Cabe a eles como eles irão se desenvolver. Estou muito curioso sobre as propriedades da energia que Leon usa para criar suas projeções. Se eu soubesse o que é, talvez pudesse ajudá-lo a melhorar, mas só vou ajudá-lo quando ele melhorar sua atitude. Não me sinto confortável na presença de alguém que me olha como um pedaço de carne ambulante, principalmente meu sogro. Ruby falou com desgosto. De fato, de fato. Por enquanto, vou ajudar Ana. Seu poder parece bastante semelhantes a uma das minhas divindades do amor. Verei se posso ajudá-la. Depois disso, voltarei ao Monte Olimpo. Falando nisso, o que está acontecendo no Monte Olimpo? Esqueci de perguntar. Inês falou. Afrodite perdeu o sorriso gentil de sempre e olhou para todos com um olhar sério. E as palavras que saíram de sua boca fizeram todos suarem frio. O Monte Olimpo está no meio de uma guerra civil agora. Depois de alguns segundos de silêncio, Violeta assobiou e disse, legal tio. Enfim, como vamos conseguir que Ana faça sexo com Victor? As garotas apenas desviaram seus olhos para Violeta e olharam para ela com olhares sem vida. O que? Estou surpreso que você esteja jogando mulheres para Darling. Você não é contra isso. Como Leona disse antes, onde está seu orgulho Yandere? Ruby comentou. Claro, sou contra isso. É que Ana é simplesmente especial, e eu quero o melhor para ela, e sei que o melhor para ela é o meu marido. Então, como vamos fazer ela foder seu próprio filho? Ela perguntou com olhos vermelhos de sangue e um grande sorriso no rosto. Por alguma razão, acho que ela só quer ver Victor transando com Ana, Mizuki falou. E as meninas apenas acenaram com a cabeça em concordância com ela. Agnes. Natasia apenas olhou para Agnes. Me desculpe por ter uma filha tão degenerada. Agnes apenas abaixou a cabeça de vergonha enquanto fazia o possível para ignorar o olhar de Natasia. Oi. Eu não sou degenerado. De qualquer forma, isso não vai acontecer. Deixe essa decisão para Victor. Este é um assunto no qual não podemos nos envolver. TSK, mesquinho. Eu só queria vê-los. Ela começou a rir de um jeito que Natasia conhecia muito bem. Entendo. É assim que você se sente quando olha para mim, filha. Sim. Eu prometo me controlar mais. Sasa não sabia o que dizer naquele momento. Violeta conseguiu fazer sua mãe recuar, e sua mãe era a própria imagem da degeneração.
Estou com medo de perguntar, mas... Por que você está pensando nisso, Violet? Ruby falou. Violet acordou de seu próprio mundo e disse. Pensando em quê? Sobre Victoriana. Oh, não minta para mim. Eu quero saber o que você realmente pensa, não suas perversões. Eu não sou pervertida. Natasia é. Violet estalou. Acusar alguém inocente de algo que não fez é muito feio, Violet. Quando Violet ia retrucar Natasia, Ruby disse, Violet, não perca o foco. Diga-me o que você pensa. Ruby conhecia bem seu amigo de infância e, apesar de ter motivos pervertidos para suas ações, ela acreditava que Violet havia pensado muito antes de falar sobre o que pensava de Anna e Victor. Prova disso é que quando Ruby chamou a atenção de Violet, a mulher parecia neutra, o que chamou a atenção de todos. Vendo que não conseguia esconder seus pensamentos de Ruby, ela falou, para ser completamente honesto, eu dou menos de 500 anos até que Leon parta o coração de Anna. A sala inteira ficou em silêncio. Diga logo, Violet, Ruby falou em um tom sério, mas apenas com essas palavras. Ela já podia imaginar cenários futuros do que Violet estava falando. Humanos não foram feitos para viver muito, Ruby. Meu marido é uma exceção porque ele tem muitos extras adicionados à sua mentalidade. Ele é um progenitor e isso lhe dá orgulho inerente. Ele tem as memórias de meu pai, o que lhe dá a experiência de alguém que já viveu 1700 anos. A passagem do tempo não significa mais nada para ele. Ele nos amará mesmo que 2000 anos se passem. Sua obsessão garantirá isso, e a recente bênção de Afrodite também. Mas Leon, ele não tem nada disso. Apesar de ser um vampiro nobre, ele não cresceu em nossa sociedade. Ele não está preparado para a passagem do tempo e as mudanças que virão com ele. Para fazê-lo conter seu desejo é apenas colocando um pouco de fita adesiva no problema. E mesmo que ele decida criar um harém para si mesmo, Anna não o permitirá. Afinal, ela é como meu marido. E assim como Victor, Anna é capaz de amar indefinidamente. Por isso, digo que em menos de 500 anos, Leon vai partir o coração de Anna. E todo mundo sabe o que vai acontecer a seguir. Anna supera até a mim no coração de Victor. Se algo acontecer com ela, Victor vai matar Leon. O filho vai matar o pai. E essa ação vai causar ainda mais danos a Anna. As palavras de Violet silenciaram a todos. Eles nunca esperaram que por trás das palavras pervertidas de Violet houvesse um motivo tão bem pensado. Então não era só o seu fetiche que você queria ver mãe e filho fazendo sexo? Sazia perguntou. Não vou mentir e dizer que não tenho esse desejo, mas o principal motivo é o que acabei de falar. Se eu visse uma possibilidade de que isso não aconteceria, não teria dito nada e teria ficado em silêncio. Gosto muito da Anna. Ela é como uma mãe e uma irmã mais velha para mim. Ela não é apenas minha sogra. Por isso, não quero vê-la com o coração partido. Natasia, Sazia, Ruby e Afrodite concordaram com Violet. Natasia concordou que Violet estava certa. Nenhuma mulher merecia a dor de um coração partido. Afrodite concordou com os pensamentos de Violet porque ela podia ver facilmente esse cenário acontecendo. Na verdade, a chance disso acontecer era de mais de 90%. Ela tinha visto isso acontecer muito em sua longa existência. Sazia e Ruby concordaram que não queriam ver Anna sofrer. Entendo. Isso é plausível. Na verdade, isso é bem possível. Ruby fechou os olhos e lembrou-se dos relatos que tinha lido sobre os vampiros escravos quebrando com o passar do tempo. Incesto ou qualquer besteira à parte, Anna precisa de apoio inabalável ao seu lado e, infelizmente, duvido muito que Leon possa dar a ela esse tipo de apoio. Violet continuou. A mãe e o filho são tão próximos por uma razão. Os dois se apoiaram incondicionalmente desde o início. Essa relação pode ser vista antes mesmo de se tornarem vampiros. Afrodite, Ruby e Sazia sentiram. Eles entenderam muito bem do que Violet estava falando. Ainda acho que temos que deixar essa situação para o futuro, falou Agnes depois de ouvir tudo em silêncio. Violet olhou para a mãe com um olhar estreito. Não me olhe assim, Violet.
Eu concordo com você. Então por quê? Violette ia dizer algo, mas sua mãe interrompeu, dizendo: mas também acho que devemos deixar esse assunto para o tempo resolver o problema. Leon merece uma chance. Só porque algo assim aconteceu no passado não significa que vai acontecer com Anne e Leon. Afinal, estaremos lá para eles, certo? E se ele quebrar o coração de Anna? Filha, se você tem medo de se machucar, então você tem medo de viver a vida. Viver é tomar decisões, e essa decisão pode machucar uma pessoa ou não, isso é normal. Violette ficou sem palavras quando ouviu o que sua mãe disse. E se Leon quebrar o coração de Anna, ela não vai se matar por causa disso. Afinal, seu maior apoio ainda será com ela protegendo-a. E acredito plenamente que meu marido não matará Leon por isso. Ela falou com um rosto confiante até que a imagem de Victor enlouquecido passou por sua mente, e ela acrescentou incerta, provavelmente. PFFT. As garotas olharam para Afrodite com uma sobrancelha levantada. Por que você está rindo? Mizuki perguntou. Vocês estão dizendo que se Leon quebrar o coração de Anna, Victor vai matar um homem, mas você esqueceu um fato. Meninas, a personalidade de Victor veio de um lugar, e todos nós sabemos que veio de Anna. Se tal cenário acontecer, não é Victor quem vai matar Leon, mas Anna. Não subestime minha amiga. Ela é mais feroz do que você pensa. Inconscientemente, todos imaginaram Anna agindo como Victor quando ele estava com raiva, e estremeceram por dentro quando perceberam que podiam imaginar vividamente essa cena. Eu sinto que Skatashi e Aruna serão grandes amigos dela em um futuro não muito distante. Todos apenas concordaram com as palavras de Agnes. Quanto mais bons amigos Anna fizer, melhor. Ela merece todas as coisas boas do mundo. Afrodite assentiu com satisfação. Ela era o tipo de mulher que gostava de mimar todos com quem se importava e não era contra Anna fazer mais amigos de verdade. Nublinotas barra porra. Caralho. Agora o autor está tentando fazer o Leon ser alguém ruim, para poder dar alguma credibilidade a essa ideia de merda do Victor ficar com a própria mãe. Mano, essa é a obra mais acessada do canal, mas se o autor meter essa eu vou dropar da obra. Quando eu falo dropar eu tô falando eu parar de acompanhar e eu parar de postar no canal. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.